capítulo de número 25 de Gênesis. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Gênesis 25, versículo 20. Esse texto, ele tocou no meu coração para pensar nele um pouquinho e convidar você a pensar na grandeza de Deus a meu e a teu respeito. Está na tela, vamos todos nós fazer essa leitura? Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprido os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Tome o seu lugar, amado. Bíblia aberta nesse texto. O que Deus colocou no meu coração nessa manhã para compartilhar a você é talvez seja um livramento para você hoje. Talvez seja uma orientação para que você mude uma tentativa de tomar uma direção que vai lhe prejudicar. Os detalhes que Deus colocou na Bíblia, eles têm um significado maior. E o significado maior é despertar em nós a atenção que devemos construir para estes assuntos que foram colocados. Olha só que coisa interessante a narrativa desse texto. O texto começa pontuando para nós a idade de Isaac. Era Isaac de 40 anos. Um número redondo, 40 anos. Quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. O texto diz com toda clareza que Isaac casou
com 40 anos de idade. Uma festa bonita, uma paixão grande, ele está casado, num tempo, numa cultura, que não se programa filhos para depois das formaturas, depois da compra da casa própria, ou depois das viagens, depois de curtir. Não. Esse tempo em que ele casa, o desejo, o sentimento é: casou, ano que vem já temos criança na nossa casa. O texto diz que ele casa e transcorrem os meses, estão contando lá o tempo, e ele faz uma descoberta. Versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Isaque faz uma descoberta, alguns meses depois, que a sua esposa não contou para ele, não mostrou, não revelou que estava grávida. E Isaque entra em uma batalha de oração. O texto diz que Isaque orou, Isaque intercede, Isaque pede a Deus para que Deus toque no corpo da sua esposa, para que Deus elimine a esterilidade. Isaque está orando, guerreando, pedindo a Deus: Senhor, faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre. Isaque, ele está trazendo o milagre para a casa dele. Isaque é um intercessor. Isaque é alguém que ora pela esposa e pela continuação da família dele. O texto diz que em razão disso, diz o texto assim: e o Senhor lhe ouviu as orações. As orações de Isaque chegaram a Deus e Deus referendou, Deus aprovou. Deus aprovou. Não é a mensagem, são apenas observações. E a primeira observação é: maridos, orem por suas esposas, orem pela saúde delas, orem pela bênção, orem pelo lar, intercedam. Porque às vezes a gente acha que o nosso papel é apenas ser o provedor, aquele que vai buscar o pão, aquele que vai buscar a bênção material. O nosso papel também é um papel espiritual antes de qualquer coisa. Posso ouvir um amém dos maridos? Amém dos maridos? Amém, amém, amém. Ah, pastor, eu estou orando pela casa própria. Está bem, glória a Deus. Estou orando, está bem, amém, amém, amém. Mas também a percepção desse marido é ver que não tem gravidez e tem uma vida plena, uma vida uma vida normal de um casal, e ele percebe que ela não engravida. Então ele ora, ele pede a Deus, ele vai buscar o Senhor e diz: Deus, cura minha esposa, toca nela. E Deus lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. O interessante é que esse texto que vai dizer agora que ela engravidou, ele vai ser complementado mais à frente. Aí quando diz que ela concebeu, o narrador, ele dá para nós uma panorâmica de como foi a gravidez dessa amada. Versículo 22. Aí começa uma panorâmica de como foi aquele processo das 40 semanas da gravidez. Primeira informação: os filhos lutavam no ventre. O artigo no plural. Então, essa jovem esposa, ela, no primeiro parto, na primeira gestação, ela recebe de Deus o presente de gêmeos. São duas crianças que estão ali naquele ventre. O texto diz que os filhos lutavam no ventre dela. Foi uma gravidez muito difícil, muito pesada. Foi tão pesada a gravidez que diz assim: então disse, se é assim,
Se é desse jeito, se é com essa luta toda, com essa dor toda, se é assim, por que vivo eu? A gravidez foi num ápice tão pesado que essa futura mãe, ela desiste de viver, ela abre mão da vida. Não, eu não quero viver. Se é desse jeito, eu não quero viver. Talvez ela conversou com alguma outra amiga do seu tempo, que também ganhou neném, ou que estava grávida. Como é que está a tua gravidez? Tranquilo. Não tem enjoo, não sinto nada. Uma bênção pura. De vez em quando a criança dá uma mexidinha, mas é de vez em quando. E a tua? A minha está me enlouquecendo. É uma batalha, é uma guerra. Eu não aguento mais, já passou do meu limite. E ela diz, Senhor, assim não dá para viver. E ela consultou ao Senhor. 23, respondeu-lhe o Senhor. Aí Deus vem e traz para ela, que coisa tremenda, irmãos. Deus traz para ela uma resposta de exatamente o que está acontecendo ali com ela. 2 nações há no teu ventre. Não tem 2 filhos. Você tem 2 nações. Você tem 2 povos. Nascidos de ti, eles vão se dividir. E um povo será mais forte que o outro povo. E o mais velho vai servir ao mais moço. Deus traz para ela um diagnóstico de tanta informação que eu fico pensando como ela ficou depois de receber toda essa mensagem do que tinha, do que estava acontecendo e do que ia acontecer. Versículo 24, vamos. Cumpridos os dias para que se dessem à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ele era ruivo, ele tinha muitos pelos, bem cabeludo, e por isso lhe chamaram Esaú, é o primogênito. Depois nasceu o irmão, segurava com a mãozinha o calcanhar de Esaú. O que vem atrás, ele vem agarradinho no pezinho do primeiro, por isso lhe chamaram Jacó. Agora, olha essa informação, era Isaac de quantos anos? Quando Rebeca lhes deu à luz. Isaac casou com quanto tempo? Isaac foi pai com quantos anos? Quantos anos? 20 anos. Irmãos, segura essa palavra aí, por favor. A gente criou um conceito distorcido nesse mundo fast veloz, que as nossas orações, elas precisam ser as orações do fast food, que a gente diz, eu quero a promoção número 4. E a moça dá o comando aqui, e na cozinha a tela do computador mostra, e tem uma moça, um rapaz que pega a carne, tchum, 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 e entrega no balcão. Isaac orou 20 anos para a bênção de Deus chegar. A gente hoje está ouvindo no meio da igreja uma coisa interessante. Pastor, orei 3 meses e parei. Pastor, orei 6 meses para ele tomar jeito. Não tomou, já parei. Isaac orou 20 anos. Foi 20 anos de batalha, porque quando ele casa e ela não toma anticoncepcional, ela não tem nenhuma mecânica de nada, nem ela nem ele, e casou, e passou um pouquinho de meses, e aí filha, está sentindo alguma coisa? Nada. Algum enjoo? Nada, não é possível, nada. E daqui a pouco, opa, tem alguma coisa errada. Ela sofre de uma esterilidade. E diz o texto que ele começa a orar. E ele ora, Deus toca. E ele vai ser pai com 60 anos. A minha pergunta hoje, Deus me pergunta a mim, por que eu parei de orar por aquele assunto? Por que você parou de orar por aquele tema? Por que paramos de orar? Por que paramos de dizer Deus? Por que, irmãos?
Não pare de orar. Não pare de orar. Deus podia ter respondido a oração de Isaac com 3 meses depois, sim ou não? Sim, Deus podia. Mas ele orou 20 anos. 20 anos. 20 anos. Quando a palavra diz orai sem cessar, é o quê? Permanecer orando. Permanecer orando. Tem vitórias que vão vir no estalar de dedos, mas tem vitórias que Deus alonga ela, sabe por quê? Para nos manter na oração. Para nos manter na oração. Para nos manter na oração. Tem vitória que a gente ora, é fast food. Senhor Deus, já chegou. Aleluia. Irmãos, eu orei, Deus mandou na hora. Orei de noite, chegou de manhã. Orei de noite, chegou de manhã. É a oração do missionário que não tem café para as crianças do orfanato. Vamos, Pai, te agradecemos por esse café desse dia. O caminhão do leite quebra na porta. Mas tem uma oração que está aqui o texto. Isso aqui não foi criado por homem, está na palavra. Isaac tinha 40 anos quando tomou Rebeca por esposa. Isaac com 60 anos, Isaac era de 60 anos quando Rebeca deu à luz. 60 anos, 20 anos, 20 anos, 20 anos, 20 anos. Irmãos, essa oração prolongada de muito tempo, ela não pode nos fazer desanimar. Ela não pode fazer você desanimar. Então, mesmo que a gente esteja vendo, às vezes vem aquelas coisas assim, caramba, ela está passando o tempo da gravidez, não vai conseguir mais, porque dizem que a mulher tem a idade limite para engravidar, e depois não engravida mais, e tarará, tatati, e tototó. Eu não importo o que falaram para você. Se você colocou no coração de colocar diante de Deus um tema, por favor, permaneça nesse tema. Eu gosto quando Ana diz lá, por esse menino orava eu. E quanto mais orava, mais Penina dá a luz. Penina parecia uma coelha. Quanto mais Ana orava, mais Penina engravidava. Penina era uma fábrica de criança. Mas Ana está orando. Por esse menino orava eu. Eu quero nessa manhã desafiar você em nome de Jesus. Não pare de orar. Não pare de orar por aquilo que você está... Pastor, eu queria sair do meu sonho, sair do aluguel. Fica orando. Pastor, agora eu não vou parar. Por que parei? Porque o marido perdeu o emprego. Por que parou? Não, porque o marido agora perdeu o emprego, foi mandado embora, não consegue mais emprego. Então agora eu parei. Não faça isso. Não faça isso. Deus continua trazendo milagre no meio do povo. Amém, irmãos? Você crê nisso hoje? Amém ou não amém? De verdade. 60 anos. Meu Deus, 20 anos. E ele está com a empolgação plena como estava lá atrás no começo. Caleb recebeu uma promessa. Caleb perseverou na promessa. Agora passou dos 80. Mas ele está firme e diz, eu estou tão firme como estava lá atrás. Então nessa manhã, a primeira palavra para essa igreja, para mim e para você é: ore. 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 Pastor, ore. Pastor, não me conte história. Ore. 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 Porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. E Deus continua abençoando o seu povo. Então ore. Ore. Pastor, ore. Hoje atendi alguém que me contou uma situação complicadíssima. E pastor, o que eu faço? Falei, ore. Pastor, ore. Ora que Deus vai, em algum momento, Deus vai intervir. Em algum momento, irmãos, Deus vai intervir. E eu quero que você creia nisso hoje. Deus vai intervir nos países. Você acha que o que está acontecendo no país não é resultado de oração, não? Hein? Acha que os únicos roubaram a conversa. Então, não tem nada disso. Então vai conversar. Então a mãe, o pai contou. Olha, filha, foi um tempo longo. Casamos e ficamos 20 anos desejando criança.
E vocês vieram 20 anos depois. Então você há de convir que quando nasce Esaú e nasce o irmão Jacó, a idade dos pais já não é mais aquela idade de um garoto de 20 anos. Quando Esaú e Jacó encontram um coleguinha que o pai é novinho, talvez perguntou: mãe, por que a senhora tem um pouquinho mais de cabelo branco que a mãe do meu coleguinha? Ou por que o senhor tem um cabelinho mais assim do que o pai do meu coleguinha? Por que o pai do meu coleguinha é mais novo do que o senhor? Porque demorou muito tempo a engravidar. Foi uma espera longa, mas Deus atendeu. Foi uma espera longa, mas Deus atendeu. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso nessa manhã. Aí, o texto diz que esses garotos, e em especial, quero pensar aqui em Esaú, ele conhece um pouco da história dele. Ele nasce de um casamento que ficou muito tempo sem filho. Muito tempo. E Deus deu a ele características. Mas a Bíblia vai dizer para nós que em dado momento, ele vem de uma caça, de um período no campo, caçando. Ele vem cansado, extenuado. E ele encontra o irmão dele que fez um prato saboroso, um guisado saboroso. Irmãos, e essa história, ela é, meu Deus, o que é isso? O texto diz da seguinte maneira. Versículo de número 29. Coloca o 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Eu não quero nem dizer que isso foi premeditado não, mas isso me assusta. Me assusta porque Jacó está naquele quintal, naquele espaço ali, preparando aquela comida, aquele sabor, aquele perfume da comida que está tomando conta daquele espaço. O texto diz que Esaú, ele vem esmorecido, ele vem cansado do campo. E quando ele chega naquele pátio, naquele terreiro ali, ele se depara com aquele prato de comida, aquele panelão de comida. Versículo 30. E lhe disse: peço-te, me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Ele pede um pouco de comida. Olha qual é a primeira palavra do irmão dele para esse pedido. Disse Jacó: vende-me primeiro o direito de primogenitura. A primeira coisa que parte do coração de Jacó para Esaú, que pede comida, eu quero o que você tem. Você me vende o que você tem. E o que você tem é o direito de primogenitura. Então esse assunto era um assunto que era do conhecimento de ambos os filhos anterior a essa comida. Então, com toda certeza, a conversinha entre os amiguinhos, os coleguinhas era: eu sou primogênito lá de casa, e papai falou que a bênção para mim vai ser maior. Jacó está ouvindo isso. E chega em casa: mãe, quem é o primeiro aqui? Primeiro é teu irmão. Primeiro é teu irmão. Eu gosto mais de você, mas primeiro é teu irmão. E teu pai gosta mais do teu irmão, porque teu irmão é um cara habilidoso, é um perito, é um caçador. Então, aquela informação está no coração de Jacó, no coração de Esaú, na alma dos dois. O detalhe, irmãos, é como Esaú trata com esta dádiva. E é isso que eu quero pensar contigo hoje. Qual é a valoração que Esaú dá para aquilo que Deus deu a ele? Qual é o valor, qual é o sentido que você dá para aquilo que Deus, e somente Deus, tomou a decisão de te dar? Esaú não era primogênito porque foi mais esperto ou mais rápido, mas porque Deus decidiu isso. A decisão de quem nasce primeiro
não está nem no marido nem na mãe, está em Deus. E Deus disse assim: você vai ser primeiro. E ele nasceu primeiro. Então a gente nasce com dádivas de Deus, com estrelinhas de Deus. Ter sido perito, é Deus que fez. Eu vou te fazer perito. Ter sido primogênito, eu vou te fazer primogênito. Todos nós temos que primeiro hoje conhecer e reconhecer o que Deus nos fez de mais. Eu pergunto agora a você: você sabe o que Deus colocou em você? O que Deus adicionou a você no mais? Você sabe? Ah, pastor, eu nunca pensei nisso. Comece a pensar. Comece a pensar. Porque além da vida, Deus deu a vida a ambos. Ambos nasceram com vida. Mas além da vida, Deus botou um mais. Um toque a mais. Esaú nasceu com uma perícia, uma habilidade. Perito caçador, ele tem que ter um olfato perfeito. Ele tem que ter uma perspicácia tremenda, ele tem que ter uma pontaria tremenda, ele tem que ter uma sagacidade tremenda. Deus deu a esse garoto um monte de coisas bacanas. Minha pergunta hoje: você já parou para pensar no que Deus deu a você que é um algo mais? Sim ou não? Eu fico pensando, tem gente que Deus deu um talento, uma dádiva tremenda. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia que eu tinha tudo isso. Eu nem sabia que tinha essa capacidade. Eu nem sabia que Deus me dotou com essa bênção. Eu nem sabia. Não faça isso hoje não. E se você fez até hoje, eu quero que você pare e comece uma contagem nova a partir de hoje. A minha pergunta é: você sabe o que Deus te deu além? Você sabe o que Deus te deu a mais? Para pensar, por favor, e comece a valorizar o que Deus te deu a mais. Comece: Deus, eu nunca pensei nisso, mas Tu me deu uma habilidade, e eu tenho desprezado. Tu me deu uma dádiva, e eu não tenho dado o valor que deveria dar. Tem gente aqui, irmãos, que tem um potencial fora do comum. Eu gosto muito da figura de uma coisa chamada iceberg. Você conhece isso? Aquele bloco gigantesco de gelo e que fica nas águas do mar. Você já viu que tem iceberg que tem uma característica? Você olha assim, aquelas reportagens da Antártida, você olha assim e você vê aquele cotocozinho assim, um cotoco acima do nível do mar, um negocinho. Aí você olha assim, e uma pedrinha. Não é pedrinha não. Aquilo é só a pontinha daquele iceberg. Porque quando você vai ver a reportagem, ela vai dizer assim: esse iceberg, ele tem centenas, às vezes mais de 1000 metros de profundidade. Ele tem uma extensão de quilômetros, mas você está vendo só uma pontinha. Eu quero fazer uma analogia da ponta de um iceberg no espelho da água e para tudo que está debaixo. É você. Quando Saulo, era um mero discípulo de Gamaliel e depois se torna um perseguidor, Paulo não imagina, as pessoas não imaginam que ali tem um iceberg de Deus, de conhecimento e de glória e de graça. Eu quero enxergar nesta manhã icebergs de Deus nesse lugar. Eu quero enxergar nessa manhã. Pastor, eu acho que eu não nasci para nada, eu não tenho jeito para nada. Pastor, Deus tem, e Deus fez, e Deus colocou em você algo tão imenso, e tão profundo, e tão glorioso, que a hora que você começar a acreditar nisso, você vai descobrir o que Deus vai fazer através de você.
Problema é que tem muita gente, tem muito crente, alá Esaú. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ver que ele tem um algo que era para estar dando glória a Deus o tempo todo, e dizendo aleluia o tempo todo, e dizendo: Senhor, Tu é bom comigo, e eu não sei porquê, mas Tu é bom comigo. Ele não consegue ver isso, ele não consegue enxergar isso, e Jacó está vendo, Jacó está enxergando o que ele não enxerga. Eu sei que esse meu irmão não dá valor ao que ele tem, ao que ele recebeu. Ele não reconhece que ele é um primogênito. Ele não reconhece tudo que Deus fez por ele. Já que ele não reconhece, ele não está digno de viver isso. Então eu vou dar um jeito nesse negócio. Há uma palavra de Deus? Sim, há uma palavra de Deus. Mas irmãos, Deus poderia ter feito já tudo certinho. Jacó, nasce você primeiro porque teu irmão vai vacilar. Não, Deus permitiu que ele nascesse primeiro. E Deus permitiu que a gente soubesse dessa história, que ele iria negligenciar a dádiva que ele teve. Eu não sei para quem hoje, mas em nome de Jesus, não menospreze o que Deus deu a você. Não menospreze o que Deus deu a você. Não menospreze. Porque se você menosprezar esse potencial de Deus aí dentro, vai ser diluído, vai virar nada. Mas se você der valor a isso, Deus vai fazer de você um grande nesse tempo do fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente tem mania, você vai ver na Bíblia várias, mas eu não sei falar, eu sou gago, eu não sou criança. A gente está sempre, irmãos, quando Deus olha para nós, Deus não olha as nossas deficiências. Por isso Davi, esse cara excepcional. Ele era talvez o menor da casa dele, o mais baixinho. Ele era o baixinho, ele era o ruivozinho. Mas Deus tinha para ele um algo glorioso. Deus tem para você um algo glorioso. E eu quero que isso fique colado em você hoje. Disse: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Sabe o que está sendo colocado? A primogenitura, algo que vai transcender. E um prato de comida. Versículo 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? O que tem de gente assim? Pastor, eu estou saindo porque vou dar um jeito lá fora, porque, pastor, fiquei na igreja 5 anos, 10 anos e não aconteceu nada. Fiquei na igreja 10 anos, pastor, e não consegui nada, não arranjei nada. Então, pastor, eu vou muito tempo na igreja, pastor, não aconteceu nada. Para que eu estou a ponto de morrer, eu estou ficando velho, eu estou envelhecendo. Para que me aproveita? Para que serve primogenitura? Se eu quero resolver um assunto agora. Irmãos, quem quer resolver o assunto agora, está abrindo mão de todo o futuro que Deus desenhou para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não faça isso. Versículo 33, vamos. Então disse Jacó. Jacó, irmãos, aquilo é de uma capacidade, de uma sagacidade. Você pode depois mudar de ideia? Vem cá. Jura-me primeiro. Eu quero que você jure, eu quero que você agora declare, oficialize isso. E o texto vai dizer da maneira mais absurda: ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Ele jurou. É para jurar? Está jurado. Porque o meu negócio agora é resolver a minha fome. Você veio nessa manhã hoje, o que você quer resolver agora, hein? O que você está colocando que você quer resolver, porque quer resolver esse mês? Você não pode fazer isso. Você não pode perder a tua salvação, o teu nome escrito no livro da vida, por uma solução, um paliativo, que não vai te levar a lugar nenhum e talvez te leve para uma desgraça maior. José, na casa de Potifar, ele não era eunuco e nem ele era efeminado. Mas quando a mulher deu em cima dele, aquele ato, aquele momento, traria um pouco de satisfação carnal para ele. Mas José, ele não olhou aquele ato.
ele olhou a eternidade. Ele olhou lá na frente e disse: não. Decididamente não. E porque ele disse não, irmãos, a eternidade para ele foi confirmada. Em nome de Jesus, você precisa enxergar o além. É Moisés quando diz a palavra: sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou tudo aquilo que tinha para ele, por um algo eterno maior. Você veio hoje aqui e você não vai ceder à tua necessidade imediata. Amém? Diga comigo assim: Senhor Deus, ajude-me a não ceder à necessidade imediata. Ajude a não ceder. Me ajude a não ceder. Me ajude a não ceder. Me ajude a não ceder. Porque eu estou pensando não no agora, mas estou pensando lá na frente. E ele jurou e vendeu o direito de primogenitura. Ele pegou o que ele tinha de mais valor e disse: tá bom, troca por um prato de comida. 34. Olha que loucura. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Meu Deus. Agora olha só que forma lacônica do texto. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aí a carta aos Hebreus vai dizer, talvez uma das palavras mais duras, ele vai ser chamado de profano. Capítulo 12 de Hebreus: profano, fornicário, e que mesmo buscando com lágrimas, ele não alcançou a misericórdia de Deus. Você é um iceberg de Deus. Eu quero que você pelo menos enxergue que tem um quezinho de Deus aí que está apontando em alguma área. E esse quezinho não é tudo não. É só a pontinha, é só a cabeça de um alfinetezinho. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida, na tua carreira, no teu ministério, é alguma coisa que você não imagina que Deus vai fazer. Deus dotou a você de muito conteúdo. Então, em nome de Jesus, valorize e acredite que Deus te deu coisas grandes. Deus te fez um primogênito da promessa. Nós somos, todos nós, irmãos, primogênitos da promessa de alcançar as dádivas de Deus. Aí as propostas do diabo, as capas babilônicas, as maluquices todas estão mexendo conosco. Você lembra do moço do profeta? O profeta Eliseu, que Deus usou para curar, para ministrar na vida do general Naamã. Você lembra desse texto? Lembra desse texto? Lembra? Tu lembra desse texto? Esse garoto tem uma honra que ele não consegue avaliar a dimensão da honra. Naamã é um general. Naamã é um campeão de guerras. Naamã é o homem poderoso. E quando Naamã chega, o profeta Eliseu podia dizer: é um cara grande e eu que vou atender. Não. Moço, vá lá e atende ao homem grande em meu nome. Quando aquele garoto sai da tenda, ele sai como um embaixador, ele sai como um diplomata, ele sai como um enviado, e se aproxima de um general vencedor. O general olha para eles: e quem é você? Eu sou o enviado do profeta, eu sou o comissionado do profeta, eu tenho sobre mim a investidura do profeta, eu tenho o manto do profeta sobre mim, e o profeta mandou que eu te diga isso. O general escuta de um garoto, e o general diz assim: esse garoto é muita coisa, porque o profeta mandou ele falar comigo. Sobre aquele garoto tem um manto de autoridade. Diga comigo assim: sobre aquele menino tem um manto profético de autoridade. Aí a Bíblia diz que quando o Naamã é curado e volta com um presente, com capas, vestidos festivais, o garoto olha para aquele general, uns vestidinhos, uns presentinhos, e sabe o que ele faz? Ele pensa assim: vou pensar alto. Puxa, o que o general trouxe de presente é algo muito valioso. Eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou trapacear, porque o que ele trouxe é muito valioso.
E sabe o que ele faz? Ele troca o manto que está sobre ele por um presente terreno efêmero que não vale nada. E por causa disso ele termina leproso. Ah, se alguém pudesse dizer para aquele garoto: menino, o que você tem? Você junta todos os presentes lá da Síria, que não chega nem perto do que você tem. Tu tem um manto de glória, cara. Tu tem um manto de Deus na tua vida. Tu tem um momento ímpar de Deus na tua história. A gente fica vendo o filme repetir todo dia. É gente que tem um manto de Deus. E qualquer proposta do diabo nos tira da igreja. Qualquer coisinha do inferno nos tira da igreja. Leia a biografia de Elvis Presley, um levita da igreja, cantando e adorando no altar da igreja, até que o diabo manda um embaixador lá e diz para ele assim: ô moço, você canta como os negros, você tem a pele dos britânicos, essa igrejinha é muito pequena para você, você vai ganhar o mundo. E a biografia diz que Elvis deixa o altar da igreja e se torna o maior cantor do seu tempo, mas perde a vida, acaba com a sua vida. Irmãos, em nome de Jesus, valorize o que Deus deu a você. Não faça isso, não despreze o que Deus deu a você. Por que deu, pastor? Deu salvação, deu uma família, deu filhos, deu talentos, você sabe fazer coisas. Olha, eu quero que você acredite hoje, em nome de Jesus, que vai ter momentos que você vai ser testado, para jogar tudo para o alto. Você vai dizer: Satanás, eu recuso tudo isso, porque eu sei o que Deus me deu, e o que Deus me deu vai ficar cada vez maior. Amém? Diga assim: o meu talento vai crescer. Teu talento vai crescer. O que Deus te emprestou, te confiou, vai multiplicar. Lembra do seu talento? Ele deu 5, virou 10. Ou seja, isso fala de crescimento. O que Deus te deu vai crescer. É você que hoje é um auxiliar. E Deus, olha, eu estou te tratando contigo, porque você vai subir. A tua curva do teu gráfico é crescente. Amém? Você crê nisso hoje?